Oiê! Cheguei com um bom cafezinho aqui e queria falar pra vocês que fiquei um pouquinho sumido, né? A gente estava fazendo uma constância de vídeos praticamente semanal, mas agora deu uma segurada porque eu fui para Búzios, eu ia gravar um vídeo lá, mas eu não gravei. Eu comentei com vocês em um vídeo aqui que fazia muito tempo que eu não ia pra lá e eu fui pra lá e foi muito bom mentalmente, um momento de lazer muito gostoso, de trabalho também. E a outra coisa é que eu fiquei muito atravessado com a morte da Preta Gil e me gatilhou de um jeito que eu não estava esperando. Foi uma situação um pouco parecida que eu vivi com a morte do meu avô, então eu fiquei muito pra baixo com isso. Eu pensei, cara, e se a gente fizer um vídeo sobre o luto? Esse vai ser um vídeo um pouco diferente de todos os outros que a gente teve aqui. Vai ser um pouco mais cru, sem tantas edições, takes externos, takes da casa, enfim. A gente vai fazer como se fosse um podcastzinho. Por isso que eu vou até ler, pra eu não me perder. E de antemão, eu sei que esse é um tema muito difícil da gente falar sobre, mas eu acho que é necessário, é difícil da gente digerir. E eu espero que esse vídeo consiga te acolher de alguma forma. Lidar com luto é uma das coisas mais difíceis que existem. E é como dizem, né? Uma saudade que não passa. Às vezes ela muda de forma, se transforma, mas nunca vai embora. Ela fica ali, presente, constante, e com o tempo a gente vai entendendo essa prateleira que ela se acomoda dentro da gente. Eu nunca passei por uma perda repentina, dessas que chegam por aí sem aviso, e eu acho que é justamente aí que o choque é maior. Porque é mais difícil da gente aceitar, elaborar, enfim. Mas eu já vivi um luto em vida, que foi o caso do meu avô. E esse tipo de processo exige muito da nossa saúde mental, principalmente dependendo de qual é a doença e de como tudo isso acontece. É algo que desgasta muito, especialmente a pessoa que está ali, né, numa luta diária, profunda, contra o próprio corpo. Meu avô teve Alzheimer e eu acho que é uma doença cruel. E o mais difícil é que ela não afeta só quem está com o diagnóstico, mas todo mundo que está ao redor. E apesar do privilégio dele ter tido uma vida confortável, poder contar com enfermeiras em esquema de revezamento, isso consumiu boa parte da saúde mental de toda a minha família. Cada um acabou assumindo um papel e todo mundo ficou em constante alerta. No caso dele, a evolução foi lenta. E os primeiros sinais vieram por volta dos 80 anos e ele faleceu aos 87. A piora começou mesmo em janeiro do ano passado e em junho ele se foi. E é muito difícil dizer isso e talvez soe duro para quem nunca passou por uma situação parecida. Pode até parecer falta de empatia, mas nas minhas sessões de terapia eu já repeti algumas vezes e falava assim: meu avô precisa descansar urgentemente. É horrível ver quem a gente ama perder a vida antes mesmo de morrer. E nos últimos meses já estava tudo muito complicado. Ele não se comunicava, não ia no banheiro sozinho. Ele apenas existia ali, sabe? E eu acho que isso é devastador. Ainda mais porque às vezes surgiam pequenos momentos de lucidez e por um breve momento dava uma esperança pra gente. Mas logo sumia. E eu acho que isso só piorava tudo, deixava todo mundo mais consumido. O meu pai principalmente. E uma coisa que eu falei pra Judy, que é uma grande amiga minha e esteve com a Preta nesses últimos momentos, foi que ela descansou para que as pessoas ao redor pudessem descansar. E com meu pai aconteceu a mesma coisa. Ele abriu mão de muita coisa na vida dele. Viagem, lazer e até da própria saúde. Mas não tem como julgar isso. Ele estava ali pelo meu avô e eu acho que isso é muito justo, é lindo. Eles tinham uma história de vida juntos. Mas ver meu pai deixar de viver também doía em mim. Como neto, por mais que eu amasse muito meu avô, o vínculo é diferente. Parece que de alguma forma a gente já está mais preparado para entender que um dia aquela pessoa mais velha vai partir. Mas ver meu pai cuidando do pai dele me marcou profundamente. E ele disse uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer: eu não estou fazendo nada além do que ele faria por mim. Isso ficou ecoando em mim e ainda ecoa. E me fez pensar que a gente precisa se cercar de pessoas que fariam o mesmo por nós. É curioso como parece haver um padrão nesses processos de fim de vida. Quando a situação se agrava e não há mais um caminho senão descanso, tudo muda. Eu lembro de uma fala do Gominho que ele disse algo mais ou menos assim: não esperem muitas homenagens minhas. Tudo que eu fiz em vida. E o meu pai viveu isso também. Fizemos tudo o que podíamos pelo meu avô. Mas, como sempre, tem pessoas que podiam estar mais presentes e simplesmente não estavam lá. E aí, quando a morte chega, essas mesmas pessoas se entregam à comoção, como se tivesse sido uma surpresa. Talvez seja culpa, talvez seja só o ego. A verdade é que ninguém sabe lidar com a morte. Para alguns pode ser mais fácil, para outros mais difícil, e tá tudo bem. E uma coisa que eu sempre gosto de falar para alguém que eu conheço que perdeu alguém é: viva esse processo. O luto precisa ser vivido, ele precisa se dissolver aos poucos até que se consiga se transformar em outra coisa. E às vezes é preciso deixar o nosso egoísmo de lado
e entender que algumas pessoas precisam mesmo descansar. Acho que essa consciência pode ser uma das chaves para a gente digerir melhor o luto. Pelo menos por aqui foi assim e ainda é. Essa história da Preta reacendeu tudo isso que eu li pra vocês em mim. E eu acho que são situações que a gente precisa falar sobre para que esse processo de luto não se transforme numa depressão, para que esse processo de luto não vire uma estagnada na nossa vida, um burnout no trabalho. E recentemente uma amiga perdeu um pai e eu tenho deixado ela conversar muito comigo, sabe? Deixa ela falar, mesmo que às vezes a gente esteja cansado de escutar a mesma história. Tem até um meme que fala uma coisa tipo assim, minha amiga falando pela milésima vez o mesmo assunto. E é isso, a gente precisa escutar esse assunto 1000 vezes para que esse momento esvazie dessa pessoa e que isso não vire outra coisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que não é algo que eu pensei em fazer aqui pro canal, né, abordar tópicos assim, a gente sempre tá colocando umas outras coisas, dicas, né, momentos mais leves, mas eu acho que momentos como esse também precisam ser ditos e acho que faz parte da gente colocar ele para fora também e desabafar e que isso seja uma cura para todos nós. Até o próximo vídeo.